A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 29, Marcos, capítulo 14, versículo 25 e Lucas, capítulo 22, versículo 18. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Jesus tomou vinho. Se Jesus tomou vinho, esse vinho era sem fermento, sem álcool. No milagre que Jesus fez em João 2, ao transformar água em vinho, esse vinho era sem álcool ou suco de uva? Jesus tomou vinho ou suco de uva na ceia? Dizem alguns que o vinho consumido na época de Jesus continha álcool e que o processo de fermentação das uvas resultava em uma bebida alcoólica, que também era frequentemente diluída com água antes do consumo. Historiadores e arqueólogos apontam que o vinho nos tempos bíblicos passava por fermentação natural e, portanto, tinha teor alcoólico. Tem quem acredita que Jesus nunca colocou em sua boca bebida fermentada, que Jesus só tomava suco de uva. Tem quem acredita que Jesus tomava vinho e que na ceia ele também tomou vinho, mas na transformação da água em vinho em Caná da Galileia, Jesus fez suco e não vinho. Tem quem acredita que foi suco da uva que Jesus tomou na ceia com os discípulos, pois o texto fala fruto da vide. Outros dizem que foi vinho esse fermentado que Jesus tomou na ceia com os discípulos. No casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2, tem quem acredita que o vinho que Jesus fez tinha um certo teor alcoólico. Outros discordam, dizendo que o vinho que Jesus fez não tinha nada de álcool, que o vinho que Jesus fez foi um delicioso suco de uva bem docinho. Alguns dizem que nas festas de casamentos dos tempos bíblicos, o mais comum era oferecer vinho fermentado e não suco de uva para os convidados. Para muitos cristãos e judeus, a menção ao vinho bom indica uma bebida fermentada, já que o mestre Sala comenta sobre o costume de servir bebidas inferiores apenas depois que os convidados já estavam mais alterados. João capítulo 2, versículo 10. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. João capítulo 2, versículo 6. Metreta, para quem não sabe, era uma antiga medida para líquidos. Metreta significa medidor. Embora o valor pudesse variar dependendo da região e do período histórico, uma metreta equivalia geralmente a cerca de 30 a 40 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. João capítulo 2, versículo 7. Essas talhas não eram jarros pequenos, eram talhas de pedra com capacidade para 2 ou 3 metretas cada, o que significa que comportavam cerca de 80 a 120 litros cada. Dizem que as 6 talhas que Jesus usou para transformar água em vinho era de 100 litros cada. 600 litros de vinho foi que Jesus fez. Os que não creem que o vinho que Jesus fez tinha álcool, dizem que Jesus não podia dar uma bebida embriagante, sabendo que se ele fizesse isso, estaria indo contra o que ele falou a respeito da embriaguez. E como muitos médicos dizem que até mesmo um pouco de bebida alcoólica, mesmo sendo tomado por uma mulher gestante de forma moderada, pode trazer malefícios para seu bebê. Jesus, sabendo disso, mesmo assim teria feito vinho fermentado na festa de casamento? Os que acreditam que Jesus tomou vinho esse fermentado, dizem que era costume na liturgia judaica tomar vinho,
E no judaísmo não há a proibição de tomar vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. O que é proibido no judaísmo é a embriaguez. Alguns dizem que Jesus foi chamado de beberrão ou de bebedor de vinho por estar tomando água. Também dizem os que acreditam que Jesus tomou vinho, que a palavra peri-agefem era usada para se referir ao vinho, e foi usada peri-agefem na bebida de Jesus. Se Jesus tivesse tomado suco de uva, a palavra usada teria sido tirosh, ou misrat anavim, que quer dizer mosto de vinhos ou vinho novo. Já vou explicar o que é mosto. Também dizem os que acreditam que Jesus tomou vinho, que não teria lógica nenhuma Jesus ter sido chamado de beberrão por estar tomando suco. Mateus capítulo 11, versículo 19 e Lucas capítulo 7, versículo 34. Em algumas versões da Bíblia, em Mateus 11, e versículo 19, e Lucas capítulo 7, versículo 39, está escrito beberrão. E em outras versões da Bíblia está escrito bebedor de vinho. A interpretação mais aceita por muitos é que Jesus bebia vinho. Vinho esse fermentado, com álcool, mas Jesus bebia com moderação. Os que acreditam que Jesus nunca tomou vinho, dizem que o próprio Jesus se comparou a uma videira, que dá uma bebida gostosa, não prejudicial, para a saúde dos homens. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor, ou o agricultor. João capítulo 15, versículo 1. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Mateus capítulo 27, versículo 34, Marcos capítulo 15, versículo 23. Neste episódio, Jesus estava pregado na cruz, e usar essa passagem para dizer que Jesus proibia o consumo do vinho é dizer o que a Bíblia não diz. Ofereceram vinho com mirra ou com fel para Jesus para que ele não sentisse tanta dor. O fel era uma substância muito amarga que, misturada com vinho, funcionava como um analgésico. Jesus recusou o vinho com fel para manter a lucidez durante a crucificação. Jesus não aceitou o vinho com fel, não porque ele era contra o consumo de vinho, mas porque ele preferiu sofrer de forma normal e consciente. E na Páscoa, Jesus tomou suco de uva ou vinho com teor alcoólico com os discípulos. Dizem alguns que era comum na Páscoa os judeus beberem vinho fermentado. Muitos cristãos e judeus acreditam que Jesus não tomou suco de uva com os discípulos. Foi vinho mesmo. Acreditam alguns que beber suco de uva puro em abril, que era o mês da Páscoa judaica, era impossível sem refrigeração, pois o suco de uva já tinha virado vinho ou vinagre. Para alguns, fruto da vide ou fruto da videira se refere ao suco de uva e não ao vinho fermentado, e que também Mateus, Marcos e Lucas não usaram a palavra vinho no grego oinos ou no hebraico yain. Na Grécia Antiga, o termo era utilizado de forma ampla, tanto para se referir ao suco fresco de uva, quanto ao vinho alcoólico e fermentado. Mateus, Marcos e Lucas usaram a expressão fruto da vide. Se fosse vinho, Mateus, Marcos e Lucas teriam escritos vinho, e não fruto da vide, e que o vinho não fermentado é o único fruto da vide. Dizem alguns que fruto da vide ou fruto da videira não se refere somente a suco fresco, mas também a vinho fermentado ou mosto. Fruto da vide ou fruto da videira, para quem não sabe, é pé de uva. As denominações cristãs que usam suco de uva na Santa Ceia estão dentro do fruto da vide. E mosto, o que é? Mosto é o vinho que ainda não fermentou. Mosto é o primeiro estágio do vinho. É suco de uva cru. Se fermentar, vira vinho. Se pasteurizar, vira suco. Na ceia,
fruto da vide podia ser mosto fresco se fosse época de colheita. Mas na Páscoa, que era no mês de abril, já tinha virado vinho, dizem alguns. Também dizem os que acreditam que Jesus não tomou vinho na Páscoa, porque no Antigo Testamento, bebidas fermentadas nunca deviam ser usadas na casa de Deus, ainda mais por um sacerdote. E no Novo Testamento, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Também dizem os que são contra Jesus ter tomado vinho fermentado na Páscoa, é que não teria lógica Jesus comer pão sem fermento, pão asmo ou pão ázimo, e tomar bebida com fermento, bebida com teor alcoólico. Fermento na Bíblia, simbolicamente, representa o pecado. Os que acreditam que Jesus tomou vinho fermentado na ceia, alegam dizendo que certas ofertas oferecidas a Deus eram permitido os israelitas trazerem pão asmo para o Senhor. Levítico capítulo 7, versículo 13 e capítulo 23, versículo 17. Dizem alguns que, historicamente falando, o vinho da época de Jesus era bem diferente do vinho dos nossos dias. O vinho era uma bebida comum que era consumida diariamente por ser mais seguro que tomar água, e que também era símbolo de alegria. O vinho era essencial, não apenas pelo sabor, mas porque as águas da região costumavam ser insalubres, não eram boas para a saúde do homem. Eu, o irmão Fabiano, creio que Jesus tomou vinho alcoólico, pois também concordo que Jesus não teria sido chamado de beberrão ou de bebedor de vinho por estar tomando suco ou água. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, e beberrão ou bebedor de vinho. Mateus capítulo 11, do versículo 18 ao 19, e Lucas capítulo 7, do versículo 33 ao 34. João Batista e Jesus foram chamados de bebedores. João e Jesus foram chamados de beberrão, porque tomavam água ou suco. Perceba que o texto diz que Jesus bebia, mas João não bebia. Se o texto diz que Jesus bebia água, então como João conseguia viver sem água? Se fosse suco, não teria lógica João não tomar suco, mas somente água, pois João foi proibido de tomar bebida fermentada. Lucas capítulo 1, versículo 15. Fica claro que Jesus tomava vinho, mas de forma moderada. Jesus jamais se embriagou com o vinho. Você já viu alguém sendo chamado de beberrão, de pinguço ou de bebum, simplesmente por estar tomando suco ou água? O normal é chamar alguém de beberrão, de pinguço ou de bebum, porque essa pessoa está bebendo bebida alcoólica. Minha mãe sempre teve uma pequena vinha, e volta e meia ela fazia suco de uva. Minha mãe não esmagava as uvas com os pés. Ela colocava as uvas dentro de um balde e as esmagava com uma madeira. Eu tomava desse suco que era delicioso. Tomar vinho com teor alcoólico nunca foi uma proibição em toda a Bíblia Sagrada, a não ser quem fizesse o voto de nazireado. Números capítulo 6, do versículo 2 ao 7. Veja no meu canal o vídeo Bebidas. Lembrando que Jesus não era nazireu, pois ele tomou vinho e tocou em mortos, e quem fizesse o voto de nazireu não poderia tomar vinho e nem tocar em mortos. Jesus era nazareno e não nazireu. Nazareno pelo fato de Jesus ter morado em Nazaré. A respeito da água virar vinho na festa de casamento em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre de Jesus, fico com a opção de que o vinho que Jesus fez tinha um certo teor alcoólico. Jesus não transformou água em suco. Sobre a Páscoa, ou a ceia, ou a última ceia de Jesus com os discípulos,
Também fico com a opção de que Jesus não tomou suco com os discípulos.